Provérbios 19, olha o que diz: não é bom proceder sem refletir, e peca quem é precipitado. Vamos ler de novo. Não é bom proceder sem refletir, e peca quem é precipitado, quem se precipita. Só o capítulo posterior, o 20, verso 25, que diz assim: laço é para o homem o dizer precipitadamente, é santo, e só refletir depois de fazer o voto. Vou dizer de novo: laço é para o homem o dizer precipitadamente, é santo, e só refletir depois de fazer o voto. Vamos orar a Deus. Pai, fala conosco aqui através da tua palavra, meu Deus, em nome de Jesus Cristo, e age dentro do nosso coração de uma forma real, profunda e verdadeira. Eu te peço isso, Deus, em o nome de Jesus Cristo, que a tua palavra venha como um alerta, com uma boa conversa, Pai, uma boa ministração sobre a vida dos meus irmãos, em nome de Jesus. Amém. Você nem pode ser muito estrategista e nem também pode ser muito rápido demais. É preciso ter estratégia unida à ação, para que as coisas possam nascer na vida da gente. É preciso isso. Sempre que eu falo sobre esse assunto, eu me lembro do pastor Jorge Linhares. Eu não sei quantos de vocês já ouviram ele ou conhecem ele. Ele escreveu um livro sobre isso, e ele dá um testemunho de algo vivido na igreja dele, na comunidade dele. Quando uma irmã muito querida, com seu esposo, seus filhos, chegou para ele e disse: pastor, Deus falou conosco que é para a gente vender tudo aqui e mudar para Curitiba, que ele tem uma história conosco lá. Mas como assim Deus falou com você? Não, a gente foi no monte, e lá no monte Deus tinha lá uma varoa do Senhor, e a varoa, ela disse isso para a gente, e nós chegamos numa concordância nossa que nós queremos fazer. Antes de eu fazer, deixa eu fazer um parênteses para você. Eu creio em tudo que está na Bíblia. Você também crê em tudo que está na Bíblia? Mas a Bíblia também fala que nós devemos sempre provar todo e qualquer tipo de profecia. Se é de Deus, não tem que emocionar, não tem que nada, é só esperar. Eu não estou aqui falando contra, estou só dizendo de uma experiência contrária, ok? Então o pastor daquela família, viu que não era de Deus. Porque o pastor é que nem pai, às vezes, quando tem uma pessoa que caminha com ele muito tempo. Sabe que a pessoa está doidinha, está fazendo negócio desordenado, sabe? Mas a gente não tem força. Então o Paulo apareceu, ele disse que Deus apareceu para no monte, falou para ela vender tudo e mudar para Curitiba, que lá ia ter um novo tempo na vida dela. Ela foi. De fato ela vendeu tudo. O pastor pediu para não ir, pediu pelo amor de Deus, fica, calma, vamos orar um pouco, vamos buscar o Senhor. Não, foi. 6 meses depois ela voltou, sem os seus bens, perdendo tudo, seus filhos desviados, seu esposo largou ela por uma outra pessoa, e ela ainda voltou culpando Deus. Você acredita nisso, não? O pastor Jorge falou que ela voltou culpando a Deus, dizendo: olha, se Deus fosse amor realmente. Eu penso que Deus fica no céu sentado, irmão, ou aonde ele fica, aqui, Deus está em todo lugar, mas aqui fica. O que eu tenho com isso? O que eu tenho com essa situação? Por quê? Porque Deus nos dá a sua palavra, que é cheia de princípios, por caminhos por os quais nós devemos andar, como nós devemos ser, agir, pensar. Deus nos dá conselheiros, Deus nos dá juízo, bom senso. A gente sabe quando está entrando numa porcaria de coisa. A gente sabe, lá dentro. Sabe ou não sabe? Sabe. E se você não sabe, você tem uma mulherzinha que sabe que mulher é um negócio de Deus, né? Não é não? Elas são os negócios de Deus. Olha que elas falam bem, não vai bem. Cara, eu sei que você não quer escutar ela, mas escuta. Tem os benefícios dela, né? Elas falam bobagem também, ou não? Claro que fala, por favor. Mas vamos lá. Enfim, só para ficar equilibrada a coisa aqui. Mas essa família perdeu tudo. Por quê? Por um simples fato de precipitação. Na sua vida, se você olhar, você vai ver muitas coisas na sua vida que foi por precipitação. Eu já vi casamento por precipitação,
Já vi comprar coisas por precipitação. Já vi muitas coisas que as pessoas fizeram por uma precipitação. E aquilo, em vez de for uma bênção ou um degrau pelo qual a pessoa poderia subir para um novo nível da sua vida, foi simplesmente um buraco que ela começou a descer, e não ter mais volta. E não porque Deus não quisesse salvar. É que quando você cai num buraco, às vezes a Bíblia diz que um precipício chama outro precipício. Porque um erro, você erra outro erro para consertar um erro, né? A Bíblia está cheia de pessoas de exemplos de precipitação. Talvez uma das histórias mais tristes que existe é em Juízes capítulo 11, a de um homem chamado Jefté. Grava esse nome aí, repete comigo só para gravar, diga Jefté. Esse garoto tinha uma história bonita. Ele era filho de uma prostituta, que o pai acolheu, mas os filhos do pai não quis acolher, e mandou ele embora. Ele foi embora, mas lá Deus o buscou, o fortaleceu, o trouxe, o restabeleceu, o fez rei, o fez juiz. Mas ele era um homem que tinha um temor impensado de Deus. Presta atenção, um temor impensado. Um dia ele vai à guerra. Ele diz: Deus, se eu lutar e eu vencer os inimigos de Israel, os filhos de Amon, quando eu voltar, o primeiro ser vivo que vier se encontrar comigo, eu vou sacrificar. Agora, gente, você já deve ter falado alguma coisa muito besta no momento emotivo. Falou ou não falou? Eu sempre dou um exemplo aqui de um amigo que falou para mim: vou casar. Eu falei: deixa o jogo de quarto comigo. E ficou comigo um ano, eu ganhando só para pagar aquele jogo de quarto. Bestagem que você fala sem pensar na hora. Entendeu ou não? Ele levou a sério. Ele acreditou em mim. Então, às vezes você está emocionalmente, sabe? Você fala: não. Nada melhor do que esperar o ânimo ou o desânimo passar para decidir. Porque se você age nesses ápices, nesses pontos fortes da vida, normalmente a gente toma decisões erradas. E normalmente são decisões de precipitação. Ele diz: quando eu chegar na minha casa, o primeiro ser vivo que vier se encontrar comigo, eu vou sacrificar ao Senhor. E quando ele chegou na casa dele, não vieram os animais que de costume vinham, não vieram outras coisas que de costume vinham, mas quem veio foi sua única filha. E o cara era crente demais, né? Ele falou: minha filha, sacrificar-te-ei ao Senhor. Coisa dura isso, né? E aí a menina falou: tudo bem, pai, mas me dê 2 meses para que eu possa chorar com as minhas amigas a minha virgindade pelos montes. Porque ela é menina pura. E então ela por 2 meses ficou de monte em monte chorando a perca da vida e de nunca ter constituído uma família. Voltou depois de 2 meses. Há sempre uma complicação em as pessoas saberem interpretar se ela só ficou sem casar ou se realmente o pai a matou. Mas a gente entende que realmente o pai a sacrificou. Ou seja, a destruição de uma família. De qualquer forma, ele só tinha uma filha que poderia trazer nome ao seu nome. Pode ser que ele teve outros filhos depois, mas de fato ele teve que pegar uma filha moça, jovem, e sacrificar. E muitas vezes as nossas precipitações matam pessoas, matam sentimentos, matam coisas boas dentro do outro. Porque é a pessoa que chega e fala para você, assim, é casada, chega e fala: tem uma novidade para você aí, bem, essa aqui é uma novidade lá atrás, lá fora, 48 prestação de R$2.860. Aí ela fala assim: o que você fez? Você sempre disse que sonhava uma cabine dupla. Não, era só um sonho. Isso já aconteceu, estou falando de coisas vividas. Certo, é que agora grava aqui, não pode falar tudo assim, tem que falar meio assim. Então, bem não comia mais. Bem agora perdeu a paz. O casamento virou uma tribulação, que ele falou assim: eu não casei com um homem, eu casei com a besta quadrada. Porque como é que a gente ganha menos de 4 e compra um carro de 2.860? Essa pessoa não tem cérebro no cérebro, ela tem outra coisa, que eu não sei que nome botar. Aí foi o bem trabalhar para tentar salvar. E aí foi o bem perder o que tinha, que deu de entrada, e a outra que foi levada. Porque esqueceu que tinha menino. Entendeu não? Esqueceu que tinha. Agora, você acha que esse bem quis fazer o bem mesmo para outro bem? Ele queria para ele uma cabinona dupla, pneuzão novo. Ele queria para ele, mas a gente é traiçoeiro.
Nós somos traiçoeiros. Sabe uma das coisas que você vai perceber na Bíblia? Preste atenção. Você nunca vai ver Jesus respondendo uma pergunta. Nunca. Ache e me mostre que eu te dou milão. Jesus, você nunca vai ver Jesus respondendo uma pergunta. Ouça. Você sempre vai ver Jesus respondendo uma intenção. O jovem rico, por exemplo, chega para ele e pergunta para ele o que ele tem que fazer para... É uma resposta tão simples, né? Ele não dá uma resposta. Ele pede o que ele nunca pediu para ninguém, porque ele trata das intenções. O que ele fala? Vai, vende tudo que você tem e dá aos pobres. Esse não era o pensamento de Cristo. Mas é que ele tratou com a intenção do garoto. Porque ele já fazia todos os mandamentos. Sempre você vai ver Jesus respondendo a intenções. Nunca perguntas claras. Por quê? Porque ele sabe o que vai dentro do nosso coração. E é por isso que ele é o melhor conselheiro para as nossas vidas. É o melhor conselheiro que existe para as nossas vidas. Esse Jefté, ele afetou a sua família para sempre. Muitas vezes situações precipitadas geram mortes, gera destruição, gera coisas que são incorrigíveis depois da nossa vida. Gera coisas que são incorrigíveis. Um outro cara que você vai ver na Bíblia, que é um homem muito precipitado, é Saul. Saul, em várias etapas da sua vida, ele é precipitado. Ele é precipitado no começo do seu reinado. Ele é precipitado mais para o final do seu reinado. É precipitado quando sacrifica sem Deus pedir. E isso é pecado. Mas um dia ele vai sair da luta. Ele tem um filho que se chama Jonatas. E ele está com o seu exército. Ele está com muita sede. Ele está com muita sede de ver o seu povo vencer. E então ele faz para Deus também um voto. De novo é voto. Está em 1 Samuel 14, se você quiser depois ler depois. E ele diz em 1 Samuel 14, 24, ele diz assim para os seus soldados: ninguém comerá pão aqui, até que nós vençamos os nossos inimigos. Agora pensa bem, tem lógica isso? Como é que você vai em jejum lutar? Tem que estar alimentado. Então não oferece para Deus uma coisa que Deus não está pedindo. Mas a pessoa que ela acha que tem que ter um preço, tem que ter uma paga, entendeu não? Ele não consegue compreender que basta ele ter intimidade com o Senhor. Então ele oferece ali aquilo. Bonito isso, não é bonito? Não é coisa mais linda, não é não? Um rei que vai botar os seus soldados para guerrear sem comer. É bonito, coisa linda. Mas Deus não entra em certos balaios que a gente monta para ele, não. Ninguém manda em Deus. Ninguém. Coisa de dó, coisa de sacrifício. Deus não é besta, não. Deus é Deus. E a Bíblia diz que os soldados ficaram, se você ler lá, você vai ver que eles ficaram fracos. O filho dele não estava na hora que ele falou aquilo. E caminhando com o povo para a guerra, ele chegou num lugar, e tinha um lugar onde tinha muitos favos de mel no chão. E é tão bonito o texto dizer o seguinte, que ele pegou da sua lança, ele pegou aquele favo de mel, a Bíblia diz assim, que ele comeu, e o brilho voltou aos seus olhos. E aí os amigos falaram: nossa, você não podia fazer isso. Seu pai falou que não pode comer, que é para ninguém comer. Ele falou assim: mas como? Olha, o brilho voltou dos meus olhos. Se a gente comesse, ou se a gente comer, a gente vai conseguir lutar com mais força. Ele disse: não foi sensato isso que meu pai fez. Não foi uma coisa refletida. Foi uma coisa no furor das emoções. É uma coisa que ele está querendo fazer, mas que não foi pensado. E ali, então, a história termina dizendo que eles venceram, mas não venceram como poderiam vencer, porque eles estavam fracos. Fracos. E quando os homens chegaram na terra, sobre aqueles que eles venceram, eles tomaram os animais, diz que eles matavam os animais e comiam a carne com sangue ali mesmo. Mesmo sendo aquilo pecado diante de Deus, comer a carne com sangue, porque o sangue nos contamina e por isso é que era pecado. Ou seja, ele bota toda uma tropa em perigo de vida, quer dizer, ele quase que mata os seus por uma precipitação, por uma palavra dita, movida por uma emoção de um momento. Eu quero falar só sobre isso com você hoje, precipitação. Se você pegar hoje as nossas histórias, hoje por exemplo, essa aqui é história antiga, já falei várias vezes aqui. Mas você pega, por exemplo, Deus não faz uma promessa a Abraão.
Ele diz: de ti, você e sua mulher, de ti eu vou tirar uma nação. Mas a gente é precipitado, porque passam anos, 5, 10, 15, o menino não vem. A mulher pegou Agar, que era uma egípcia. Agora você imagina assim, ó, Sara com 70 e pouco, por mais conservada que fosse. Sara com 75, por aí. O Abraão já com uns 90, ela estava com mais disso. A Agar, a egípcia que ela trouxe, 25 aninhos, escravinha, morena. Abraão ali com seus 90 e pouco. Aí a Agar falou assim, a Sara falou: é o seguinte, pega essa minha escrava de 28 aninhos e me dá filho para mim. Isso aqui eu estou inventando, não sei quantos anos a menina tinha, nem se a Sara falou isso, estou só conjecturando, tá certo? Criando aqui o fato, como diz um pastor, é o livro das invenções minhas. Aí Abraão falou assim: eu vou fazer esse esforço por você porque eu te amo. Diz que ele olhou assim para Sara, 78 aninhos, olhou para: por você eu vou fazer esse sacrifício. Vou fazer. Eu não sei se teve isso, só sei uma coisa: que nasceu um filho chamado Ismael, que até hoje briga com um filho chamado Isaac. Ismael se tornou pai dos árabes, Isaac pai dos judeus. E esse povo briga desde que a terra é terra, porque consequências de uma precipitação. Só porque Deus prometeu e não está acontecendo, só porque Deus prometeu e ainda não aconteceu, só porque eu estou orando e não está acontecendo, não tome a frente. Cara, eu já vi gente precipitada demais. A pessoa vem num culto na quinta e no centro de macumba na sexta. Gente, é muita precipitação. Espera em Deus. Precipitação. Quando a gente fica doidinho, a gente faz de tudo. Mas não pode, você precisa tomar cuidado com isto. É preciso tomar cuidado. Essa Sara com esse Abraão já era um problema terrível. Então precipitações traz morte. Precipitação traz enfraquecimento da vida da gente, como enfraquecido ficou o exército. A precipitação, ela traz problemas que às vezes a gente carrega pela vida toda. Pela vida toda. Um filho é uma bênção, não é uma bênção? Mas e se vier fora de hora? É uma bênção também, mas filho vai ser sempre bênção. Mas tem como devolver? Garota de 14 anos de idade, 13 para 14, fazendo vôlei, aqui, basquete, e arrebentar em tudo. Mas às vezes tem uns fogo. Eu falo sempre: para quem vai namorar com 14 anos? Vai acender um fogo que não pode apagar? Espera, menina, diacho, instrumento. Mas às vezes não aguenta, né? E a gente não consegue segurar, porque com 12 anos eles estão beijando mesmo hoje. Então, feio o negócio tá... E outras coisas mais. Enfim, cara, e aí você sabe, né? O corpo, ele funciona. O corpo, ele funciona. Não tem oração que muda isso. Já foi determinado por Deus. Aí fizeram as coisinhas. A gente viu que ela estava meio triste, o que está acontecendo. Aí aquele negócio que as regras não. Falei: que diabo de regra que é essa? As regras não. Você tem que falar que para homem você tem que falar direto. O negócio é que as regras não estão funcionando. Que diacho de regra aqui? Regra do futebol, do vôlei? Não sei do que. As menstruais. E aí, cara, com 14 aninhos ela teve o nenenzinho dela. Só que é difícil, sabe? É uma bênção, A minha irmã também teve filho assim. É uma bênção, mas paralisa um monte de coisa na sua vida. É uma consequência, entende? Eu não estou falando que é maldição, por favor, entenda o que eu estou dizendo. É uma consequência que você vai carregar quanto tempo? O resto da sua vida. É claro que é uma bênção, sem dúvida que é uma bênção. É claro que Deus nos ajuda a administrar de outra forma, sem dúvida. Mas eu sei o perrengue que essa menina passou, eu sei o perrengue que minha irmã passou, e eu sei o perrengue que outras pessoas passam. Por causa de quê? Da precipitação. Sou garanhão, você é nada, você é abençoado. É preciso tomar cuidado. A precipitação nos leva a buracos que às vezes não tem retorno. Eu já vi casamentos terminar
Ok? Casamentos terminar. Sabe, eu creio que a gente tem que confiar no nosso cônjuge. Mas, não sei não. É assim, com coisas. Sabe? Eu sempre diz, vai colocar alguém para trabalhar em casa? Coloca uma senhora. Isso aqui é bobagem da minha cabeça. Cara, mas isso aqui a gente vê tanta coisa. Eu sei que não vai ser sempre assim em todo lugar. Mas por que a gente vê tanto isso? O resto dessa senhora, você já imaginou como é que eu acho que deve ser ela, né? Tá? Sei lá, Porque, gente, eu confio em Deus. Agora, em mim, eu não confio, não. Agora, se você é tão abençoado que você fala, não, em mim eu confio. Então vai, besta, vai. Botar a situação propícia para você, se você não cai no laço. Por mais valente que você seja, todo valente tem uma fraqueza. Ô, gente, pelo amor de Deus, não vai dispensar ninguém que está trabalhando na casa, não, hein? De repente, olha Deus falando comigo. Tadinha da menina, vai ficar sem emprego. Não, em nome de Jesus, faça isso não. Deixa lá. Enfim, é uma consequência que você vai carregar para toda a história. Sabe? E a gente não precisa carregar isso. Uma perca financeira, você carrega por toda a história. Você até pode conquistar outras coisas, mas aquela perda ficou aquela coisa mal feita, por causa de uma precipitação. Você pode pegar, por exemplo, Esaú. Esaú, ele tinha o direito de primogenitura. A bênção da primogenitura era dele. Você já estudou, sabe o que é bênção da primogenitura? Significa que o primeiro filho herdaria 70% de tudo que o pai tem, mesmo que ele tivesse mais 50 filhos. 70% era de um só. Todos os outros filhos seriam servos dele. Toda a bênção que Deus tinha através daquele pai só ia para aquele. O outro não era abençoado, seria através deste. Isso significava a bênção da primogenitura. Não era só a bênção de Deus, era a bênção prática, era a terra. 70% dos bens do seu pai era para aquele filho. O Esaú tinha isso, só que ele não dava valor. E num dia ele estava vindo de uma caça, porque ele gostava de caçar. E a hora que ele viu, o Jacó estava fazendo uma sopa de lentilha. De novo, falei sobre isso domingo. Você já comeu lentilha? Já? É gostoso? Tem gosto de quê? Lentilha com carne é bom, né? Ela não é tão ruim a sopa de lentilha. Mas de carne que não é, né? Entendeu? Por causa do nosso... Ele estava com fome. Também quando a gente está com fome, tudo serve, não é verdade? Às vezes ele é como cobra traiçoeira. E você precisa tomar muito cuidado em nome do Senhor Jesus Cristo. E o que o Esaú faz? Pega e vende. E o Jacó é que vai se tornar o cara. É claro que Deus também já tinha uma preferência por ele, mas Deus já sabia também desse desprezo de Esaú por Deus. Então, no momento de precipitação, Esaú, tanto nome para mim, Esaú, ele perde todo o seu futuro. Às vezes uma precipitação pode roubar o seu futuro. Ele foi importante, mas existem 5 áreas que a gente se precipita. Preste atenção. Primeiro, nós nos precipitamos nas nossas palavras. Diga, eu me precipito em minhas palavras. Talvez você não, mas talvez o outro sim. Mas todos nós às vezes sim. Nós nos precipitamos nas nossas palavras. A gente diz antes de pensar. Está namorando faz uma semana. O que a pessoa diz para outra? Eu te amo tanto que até dói. Vai doer. Precipitação nas palavras, é aquilo que eu disse para o meu amigo. Vai dar roupa? Amigo. Precipitação nas palavras, no sentido de dizer coisas e depois não conseguir trazer de volta. Precipitação, por exemplo, em falar confessar uma coisa. Você estava nervoso, você confessou, aquela pessoa é matraca. Você falou um segredo seu. Precipitação em dizer umas verdades. Isso acontece muito em relacionamentos mais íntimos. Hoje eu vou dizer umas verdades para ele. Se precipitou. Você devia ter engolido aquilo a seco. Aqui eu tenho saudades da época que não tinha WhatsApp. Que você mete o dedo, manda mensagem, e se não correr para consertar, não consegue mais. Às vezes ainda dá para pagar, mas já foi. Porque na hora que a gente está fervendo, a gente fala coisa que você pode ter certeza, você vai ter que pagar aquilo. É verdade ou não é? Já foi falado. Você fala, não, mas eu não estava em mim, olha que eu falei.
Não, meu irmão, é porque você não sabe, nem era com você, era com fulano aqui, ciclano. Não, você falou. Você falou que eu sou um estorvo na sua vida, que eu só te tormento. Você falou. Você falou que eu não sou mulher. Você falou, você falou. Você falou que eu nem, assim, coisa... Você falou, e fala, a gente fala. Porque às vezes a gente querendo atingir o outro, você fala um monte de bestagem, que nem é verdade. Mas aí já feriu, já abriu a ferida. Ferida aberta, irmão, é terrível. Então é preciso pedir para Deus ajudar nós, botar na nossa boca uma trava, para a gente não falar certas coisas. Porque senão a gente se precipita em decisões tomadas. Diga, eu me precipito em decisões que eu tomo. Sabe, em comprar coisas, em fazer coisas. Sabe, às vezes eu me precipito numa decisão que eu tomei e depois que eu tomei não tem mais como voltar atrás. É difícil. Compras precipitadas, relacionamentos precipitados. É aquela coisa, veja bem, eu coloquei aqui alguns casos vividos. Como eu disse, é uma conversa com você hoje, mas é uma conversa para abençoar a sua vida. Por exemplo, aquela pessoa que falou, pastor, eu acho que não é pecado, porque ele falou, quanto é que está a taxa de juros no banco? Eu falei, eu não sei, mas no meu banco, que é o Bradesco, naquela época estava 11%. Falei, no especial, 11%. Senhor, tem um amigo quebrado, a 17% no cartão, ele tem uma empresa boa. Ele me fez uma proposta, eu falei com a minha esposa, a gente orou, e a gente vai fazer. Eu falei, vai fazer? Ah, não tá. O que eu estou fazendo aqui? Está falando, me comunicando, a casa não é minha, o amigo não é meu, o risco não é meu. Falei, não, eu queria falar com o senhor, o que o senhor acha? Nós vamos vender nossa casa e a gente vai emprestar para ele a 6%. Ó. Falei, filho, não faça isso. Adiantou? Porque o cara já fez conta, entendeu? Eu não sei quanto é que valia a casa. Mas digamos aqui 300, ele já pensou aqui 1.800. Quanto é que dá? 6% dá mais do que 1.800. 300 não, 1.800, 1.600. Eu alugo uma de 800, vivo com mais 800. Não? Ou o que ele não contava, eu queria receber só a primeira, a segunda, e da terceira adiante ele não tinha casa, ele tinha um aluguel para pagar e um amigo para matar. Você vai ter que pagar alguém para matar esse cara, não é verdade? Com a raiva no coração. Olha que só essa mulher, seus meninos, vocês em casa. E o pior ainda é quando você olha para sua cara de abestalhado. Porque não tem como não falar, eu não te falei. Tem como não falar? Te falei. Não, eu tentei não falar, mas não tem como, tem que falar. Te falei. E esse te falei é pesado. São precipitações, gente. Eu queria só que a gente pudesse olhar para a nossa vida e para a vida de quem está ao nosso entorno. Gente, eu não sei quantos de vocês se lembram naquela época em que o povo queria criar avestruz, plantar minhoca. Conheço assim de gente que se desfez de tudo para a criação de avestruz, uns ovos de avestruz desse tamanho do mundo. Falei, gente, mas se esse negócio é tão bom, por que descobriram isso agora? Essa avestruz existe desde Jó. Você pega Jó, fala da avestruz. Essa menina, essa avestruz, bota ovo desde lá. Só agora que descobriram que essa coisa é coisada. Não, que é forte. Uma avestruz enfrenta não sei o que lá. Eu falei, o que isso tem a ver com a minha vida? Gente, pessoas que pegaram lugar aqui, terreno no Santa Rita. Eu me lembro, fizeram canteiro e canteiro de minhoca. Minhoca. Eles me chamaram para ir lá ungir. Eu vou ungir. Fui, joguei óleo, falei, Senhor, eu não sei nem como orar por isso, na verdade. Porque, irmãos, é meu dever, é um trabalho, eu não sei se vai dar certo ou não. É fruto do suor. O cara pegou o carro, vendeu, pegou o dinheiro. Canteiro e canteiro de minhoca, gente. Gente, o que as pessoas fazem com a gente também, né? Não orei, ungi, por falta de fé. Eu só sei que essas minhocas não virou nada. Quem plantou minhoca? E aqui tem gente rindo porque, no caso, entrou nas minhocas. Você também? Olha lá, aqui, ó. Ganhou dinheiro, Vera? O povo falava que era para fazer hambúrguer do McDonald's, mas ninguém sabe o que era, né? Sumia tudo. Mas você pediu para orar lá, não? Não pediu também para orar. Mas esse que eu orei fechou também.
precipitação. Todo mundo, vamos esperar ver se alguém ganhou mesmo. Porque está todo mundo arriscando, espera um pouquinho. Talvez você não ganhe tanto quanto ele, que ele está na frente, mas você também não perde, entendeu não? Não, está aí na frente, oi o grande. Vai, olhudo. Vai, zoião. Vai. Plano de demissão de empresa. A empresa quer cortar um povo, mas eles fazem plano de demissão voluntária. Já viu isso já não? Tem um plano de demissão voluntária, porque é de Deus. Porque eu não aguento mais Piracicaba. Essa cidade é pequena demais por causa de mim. Vai. Quanta gente entrou nisso, gente. Eu vou dizer que não seja. Às vezes uma coisa dessa é de Deus. Estou dizendo que você tem que refletir, tem que pensar, tem que orar, buscar direção. Por quê? Porque é uma atitude muito drástica. Pode mudar o futuro da sua vida. Não é uma coisa qualquer que você pode fazer de qualquer jeito. Não é. Saiu do emprego para abrir um negócio próprio. Amém. Amém. Mas e se não é a hora? Se não é o momento? Você quer ver uma coisa que hoje a gente vê pouco, mas eu vi muito problema nisso? A pessoa vai casar. Ela vai casar. Aí a mãe e o pai falam: ó, vocês estão começando a vida agora. Falei com os seus irmãos para ajudar vocês. Constrói aqui 3 cômodos no fundo. Aí vai os coitadinhos. Quanta que eu já vi, quantas brigas separei, irmão. De facada, de coisada. Aí o cara vai. Eu me lembro que as casinhas bonitinhas, construí no fundo 3 cômodos, com banheirinho. Casa bonitinhas, casinhas, vermelhão no chão. Você entrava. Irmãos, a pessoa, enquanto você está mal, quando tem festa, uma hora que vê que você está em 3 cômodos, legalzinho, sobrando dinheiro, você comprou um carrinho e ele nada, ele fala: não é justo, tem que vender essa casa. Irmão, a pessoa fala: mas por que você está negativo? Não é negativo, gente, tem coisa que é um livro para ler, é a vida. Mas aí o precipitado o que faz? Em vez de esperar, comprar um lotinho lá no fim do mundo. É um lotinho lá no fim do mundo. Hoje não tem muito loteamento, mas naquela época tinha aquele lotinho num bairro que você para chegar tem que sair 5, não tem importância, é seu. Um dia as outras casas chegam lá, mas essa que você perdeu não volta nunca mais. Não volta. Então gente precipitada que construía no terreno da mãe, e não era filho único. Entendeu ou não? Não era. Precipitação, você quer ver o mês da precipitação? Dezembro. Dezembro parece que sai um espírito de gastação nas pessoas. Parece que entra e todo mundo com sacola. Cadê fulano no shopping? Cadê esse que é no shopping? Fala: não é justo, eu também tenho que ir pro shopping. Só que fulano pode, você não pode. Entendeu ou não? Você pode ir no máximo na feirinha ali do coisa. No Brás, pega o ônibus, sai 5 da manhã. Vai no Brás, cuidado para não ser roubado, que está roubando muito. O que eu quero dizer é o seguinte, gente. Pode prestar atenção, conversa com as pessoas. Fala assim: rapaz, gastei demais em dezembro. Mas o que foi? É um espírito que entrou? O que foi? Não, é a precipitação. Porque todo mundo está comprando, eu não tenho que comprar. Ô gente, eu não tenho que dar presente para ninguém. Você quer me convidar para a festa? Me convida. Não é um dever meu dar. Como não é um dever seu, me dá. Se fosse o seu, me dá, porque Deus abençoe você. Brincadeira. Mas eu não vejo que é um dever. Essa eu posso. Se eu não posso, eu não dou. Porque se eu der para a pessoa uma coisa ruim, ela vai falar o quê? R$1,99. Você acha que isso é presente que dá? Aquele R$1,99 vai me fazer falta e eu não deixei a pessoa feliz. Então, sabe, mas você vê muita gente, chega dezembro, pessoa, ela acha que ela tem que trocar o carro. E aí aparece umas promoções, porque o cara não quer pagar o IPVA no janeiro. Então já desconta o IPVA. Entendeu ou não? Aí o carro que era 50 passou para 45. Aí ele fala assim: não posso perder. Ele ainda pegou o meu que vale 30 e falou que paga 30. Aí o cara fica doido. Ele entra. Aí, irmão, você não pode ter um carro sem ter uma roupa legal também. Mas bem, a gente tem que ter uma napa legal. Como é que é? Um pano bom. Aí já pá. Não? Agora você não pode ter um carro, uma roupa legal e ficar em casa. A gente tem que comer uma pizza. Pá. E aí vai um abismo chamando o outro. Eu não é? Fica quietinho no seu canto que Natal vai passar. Vai passar, já passou.
Compra agora em janeiro, que a liquidação, dia 6 já foi. Baixa o preço de tudo. Entendeu ou não? Dezembro é o mês da precipitação. Estou contando só histórias para você. Sabe? Botei aqui um ponto, eu não sei se eu vou falar, mas eu vou falar, porque se você casou assim, não tem importância, agora conserta. Mas casamento precipitado. Muitas pessoas que eu conheço são felizes, por incrível que pareça, conheceu, se casou em 40 dias, 2 meses, muita gente feliz. Verdade mesmo. Mas eu já vi gente se precipitar. Achei a mulher da minha vida. Olha que lindo isso, né? Eu achei um homem de Deus, um homem... Estava perdido até agora, ninguém viu, me achou. Isso é um anjo. Isso é um anjo. Menina trouxe o menino para mim embora. Falei, pastor, olha que bênção que Deus me deu. Bonito. Falei, aonde? De Deus. Falei, será? Mas você não é um cara feio, pode falar isso, isso é pecado? Falar, não. Não era, irmãos. Menino estragadinho, tadinho. Mas ela falou, ai que lindo, com o olhinho molhado. Que lindo, pastor. Eu falei, amém. Porque também se ela está vendo, se é para ela, tá bom, né, irmão? Quem vai consumir é ela. Então, namorou. Aconteceu algum acidente no meio do namoro, barriga dela cresceu. Irmãos, eu vou falar uma coisa, eu não quero que você se escandalize, tá bom? Eu falei para ela, não case. Espere nascer, depois decida. Por quê? Porque eu já fiz um monte de casamento de gente embuchada que viram uma droga a vida toda. Não sei, é o meu jeito de pensar. Não quer dizer que todos têm que ser assim. É só conselho, tá entendendo? Não está escrito na Bíblia. Não sei se faz parte da boa moral cristã. Não sei, é só o conselho que a gente dá em cima da prática. Um filho não é razão para se casar. Falei bobagem? Porque senão você vai criar um inferno e esse menino vai virar um capeta. É, não é? Porque você dorme com a pessoa, vive com a pessoa que você não topa ela. Você não topa. Ela não te topa, você não topa, ela não topa. Você vira o quê? E o seu menininho quer assistindo tudo isso. Irmão, quando nós gostamos do outro, a coisa já não é fácil. Vocês que gostam do outro, não fala, não, eu sei que sai faia para lá, não vem para cá do meu lado, não. Irmão, quando não gosta, não sai farpa, sai facada, sai espadada. E os menininhos tá tudo no meio, irmão. A vida é assim. Mas aí, irmãos, as pessoas querendo consertar coisa, corre, mete o vestido de noiva, coisa, antes que o bucho cresça. Eu falei, gente, ninguém deve nada para ninguém, todo mundo já fez bestagem, é que tem coisa que o bucho aparece, outras não aparece. Deixa nascer a criança, depois nós vê. A não ser que tenha certeza agora do amor. Se não tem, se não tinha, porque vira um peso. É briga, você casou comigo porque eu estava grávida, eu sei disso. E o outro, quando está nervoso, também fala, eu casei com você porque eu não tive escolha. Cara, como é que você fica? Porque é um negócio pro resto da vida. Normalmente os teus filhos te enterram. E normalmente você vai demorar de morrer. E ela também vai demorar de morrer. É pro resto da vida. Então, para pensar. Não se deixe ser levado pela culpa. Não se deixe ser levado pela emoção do momento. Para pensar em nome do Senhor Jesus Cristo. Eu poderia te falar de tantos casos aqui, mas o tempo acabou. De situações que a gente faz em momentos de precipitação. Agora, o que a palavra de Deus nos orienta a fazer? Esperei confiantemente no Senhor, e Ele ouviu as minhas preces. Ele se inclinou para mim. Por mais desesperado que você possa estar, espere uma direção de Deus. Espere um encaminhamento de Deus. Espere uma voz de Deus. Se for uma coisa como essa, vender sua casa e emprestar 6%, não faça. Não precisa esperar Deus, não. Ele já escreveu em Provérbios, para você não ser fiador, meu irmão. Quando você vende sua casa, empresta, você, entendeu? Já está escrito, então não espere. Isso você não espera. Ok? Agora plantar minhoca, outras coisas, a Bíblia não fala nada. Aí você tem que ter uma palavra de Deus no seu coração. Entende o que eu estou falando ou não? É isso. Então, o que a Bíblia me ensina? Que antes de tomar uma postura, eu tenho que buscar a Deus. Pastor, mas eu busquei a Deus e não aconteceu nada. Enquanto Deus não me trazer paz,
ou tormento, eu não baixo. Porque se for tormento é para sair, e se for paz é para ficar. E depois que eu entro, eu falo: Deus, agora eu entrei. O Senhor me deu paz, eu esperei uma semana, eu esperei tantos dias. Agora, Deus, se não for teu, vai fazer ser teu, porque o Senhor está comigo. Mas eu preciso ter um aval na palavra, eu preciso ter me aconselhado com várias pessoas, ter refletido sobre. E aí então é que eu devo agir. Salmo 27, 14 diz: espera no Senhor, tem bom ânimo, espera no Senhor. Às vezes demora um pouco, mas quando vem. Tiago 1, 19 e 20 diz: sabeis essas coisas, meus amados irmãos, todo homem, pois, seja pronto para ouvir, tardio para falar, tardio para se irar, porque a ira do homem não produz a justiça de Deus. Os erros que nos levam à precipitação: pessoa impulsiva, de decisão rápida demais e impensada. Vaidade, só que é vaidosa, ela quer fazer uma coisa por vaidade, quer para os outros verem. E às vezes ela age rápido, né? Compra aquela viagem, compra aquele negócio, aquela coisa, entendeu? Vai ter casamento de família, tem que chegar com o carro lá para botar novo no estacionamento. Essas bestagens da vida, vaidades, coisas sem valor, falta de esclarecimento dos fatos, não consultar a Deus primeiro. O que fazer na precipitação? Assuma o seu erro, peça perdão, leve o prejuízo, sustente a palavra e comece a fazer as coisas de forma certas. Se você vive algum fruto de alguma precipitação, a sua vida não acabou. Possivelmente Jefté, a história não nos diz, teve outras filhas, mas ele nunca vai se esquecer que perdeu uma filha. Se você colocar o nome Jefté no Google, sai sobre o homem que sacrificou sua filha. Até hoje. O Google nem existia naquela época. Possivelmente, e você sabe que Abraão teve Isaac, nasceu a nação de Israel, que é uma bênção. Mas até hoje existe a briga e a rixa entre os árabes e eles. De Saul não se ouviu mais. Deus quer consertar a nossa vida. Mas se domingo passado eu disse para você não se acomodar, hoje eu não estou falando para você se acomodar. Eu estou dizendo o seguinte: não seja precipitado. Ou seja, a vida é bom quando a gente tem equilíbrio, entendeu não? Ó, equilíbrio. Se você come demais, você é um glutão, traz problemas. Se você come de menos, como é que aquela pessoa que come pouquinho e vomita? Bulímica, anoréxica. Então qual que é o normal? Aqui, ó. Aqui, ó. Entendeu? Se você vai num churrasco, na dedicação de criança, você enche a pança. Que nem eu fui esse dia, enchi, que eu cheguei em casa, estava quase morto. Só que aí você passa fome uns 2, 3 dias. Entendeu? O equilíbrio é importante na vida. Você precisa ter equilíbrio. Se você não consegue ter equilíbrio, então a gente não pode ser nem 8 nem 80, equilibrado. E pedir para Deus nos ajudar nisso. E eu quero trazer essa palavra para o seu coração, e ela tem utilidade. Cuidado com a precipitação. Quando você for tomar alguma decisão, lembre-se da minha mãe: nego, tu tá caçando precipício. Tá caçando precipício. Não procure precipícios. Deus tem o melhor para minha vida e para a sua vida. Amém, queridos? Eu confundi vocês, não? Tipo, uma hora não se acomode, outra hora não se precipite? Não, né? Linha do meio. Vamos ficar em pé para a gente orar?